Oi, pessoal, tudo bem? Bom, recentemente teve o filme do Claudinho Buchecha, que tá muito legal, tá? Deixei uma canção aqui, Coisa de Cinema, como uma aula de música. Também um texto em que o aluno pode fazer um simulado, convidando o outro, né, para ver uma sessão de cinema. Também os gêneros de filmes e também algumas perguntas com relação ao cinema, tá bom? Bom, eu acho que a gente pode já partir agora para o tema de hoje, gramatical, que é o imperativo, na forma do regular e do irregular. A gente sabe que em alguns livros, por exemplo, o aluno já viu o presente do conjuntivo ou subjuntivo, como queiram chamar, que tem a conjunção do que. E esse aluno muito atento, ele vai comparar, ele vai ver que a conjugação é a mesma, e aí ele vai se confundir, e é legal o professor estar enfocando quando vai utilizar o presente do subjuntivo e quando é um imperativo, por exemplo. Por isso que eu coloquei aí resumidamente o uso do imperativo, tá bom? E, logicamente, a gente sempre tem que dizer ao aluno que uma pessoa não se manda em si mesma, é uma coisa de louco, né? Então, não tem a primeira pessoa, né? No imperativo, sempre vai ser da segunda pessoa em diante. Sendo que a gente sabe que no espanhol, por exemplo, o tu, esse informal, usted formal, isso é bem marcado no espanhol, tá? Enquanto que no português do Brasil, a gente sabe que o você, os brasileiros utilizam muito informalmente, tá? No geral, quando a gente quer se referir formalmente a uma pessoa, a gente usa o senhor ou a senhora, a gente usa aí os pronomes de tratamento, ok? Agora, é lógico também que tem essa questão do emprego do tu, que não pode ser ignorado. Tem, inclusive, alguns livros que vêm aí a conjugação toda, ok? E aí o professor também irá apresentar. Mas, assim, alguns livros dos quais eu já trabalhei, o tu geralmente é ignorado, já começa da pessoa do você em diante. Faça você, façamos nós, façam vocês, ok? E eu deixei aqui na descrição uma matéria bem legal, da revista super interessante, que fala sobre isso, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente utiliza muito tu, mas é conjugado na terceira pessoa, assim como, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul também, tá? Porque eu já conversei com colegas gaúchos e reparei isso. Mas no Nordeste, especificamente no Maranhão, já estive conversando com uma menina que ela era, se eu não me engano, de São Luís, e ela conjugou corretamente, assim, eu percebi isso, né? Talvez não sejam todos, eu não sei, mas qualquer coisa coloquem aí nos comentários, eu agradeço, tá bom? Mas assim, eu estive lendo essa matéria, achei bacana enfocar sobre isso, tá? Bom, deixei também aqui o imperativo, como ele se divide na forma do afirmativo e do negativo, tá? Se o professor achar legal colocar mais exemplos, colocar as estruturas, também ele pode vir a colocar. Ele vai ver que eu, por exemplo, coloquei o você abreviado, mas ele pode modificar. O material, gente, eu sempre deixo disponibilizado para que o professor ele possa ter total liberdade de editar, de repente incluir mais coisas ou tirar algo que ele veja que é desnecessário, ok? Mas assim, eu basicamente trabalharia isso como uma revisão, mas o professor também ele pode trabalhar como uma introdução, por que não, né? E também eu coloquei na forma do negativo, justamente porque eu vou trabalhar uma canção que aparece aí na forma do negativo, tá? Que é até a canção da Adriana Calcanhoto, que eu pedi justamente para que os alunos destacassem os imperativos. Eu adoro a Adriana Calcanhoto, acho que a canção dela é bem tranquila para se trabalhar, mas como eu sempre digo, né, há outras canções brasileiras até mais atuais, das quais o professor pode colocar também, ele pode estar trabalhando, tá bom? Eu deixo aqui apenas como uma sugestão. Também, dependendo no caso do conteúdo programático, né, de cada livro,
o professor também pode tocar aí na questão cultural, né? Porque a gente sabe que no espanhol não é algo tão assim chocante quando se usa o imperativo, por exemplo. Enquanto que no português do Brasil, acho que pelo Brasil ter sido muitos anos colonizado, com pessoas escravizadas, às vezes esse choque cultural. Tanto que no imperativo se utiliza mais no ambiente laboral, o chefe, por exemplo, com o funcionário, ou a mãe mandando o filho arrumar, né, a casa, enfim, quarto. Mas assim, a gente sabe que o brasileiro, para falar cortesmente, ele geralmente vai usar o futuro do pretérito. Ele vai dizer assim, você poderia pegar esse livro para mim, ou, enfim, outras estruturas, né, que a gente pode tá vendo aqui, que eu até coloquei, ok? Mas assim, é interessante, né? Porque o estudante hispano-falante, ele vai, de repente, passar isso no processo de interlíngua, né? Da língua materna dele para o português, ele pode se ver aí em situações trabalhosas. O professor também pode utilizar publicidades, ele pode utilizar receitas, tá? Eu coloquei essa daí com alguns verbos em destaque, que é para o aluno passar para o imperativo. Também na questão da colocação pronominal, vou deixar aí um texto do Oswaldo de Andrade, que é da geração de 22, e ele faz essa crítica, né, da gramática normativa, ele brinca muito com essa questão da sintase, que é dê-me um cigarro, que seria o correto também na gramática normativa, mas que o brasileiro não usa, né? Ele no final até fala, mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, me dá um cigarro. É mais ou menos o que eu me recordo aí no texto dele. E se chama Pronominais e está muito legal, o professor também pode estar dando enfoque nisso, né? Até na informalidade do brasileiro, mas a gente sabe que no espanhol isso é bem marcado, né? O pronome geralmente vem depois do imperativo. E bom, gente, é isso. Agradeço a vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!